presidente Temer chega à comissão da Câmara e tenta desqualificar delação de Joesley Batista e denúncia do procurador Rodrigo Janot. No documento de 98 páginas, os advogados argumentam que não há provas de que o presidente cometeu crime de corrupção passiva. Em outro questionamento, Temer tem 10 dias para responder perguntas do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, sobre esquema de corrupção na Caixa Econômica Federal. O Ministério Público do Rio de Janeiro denuncia 30 pessoas por fraude em licitações de quentinhas para presídios. Falta de dinheiro faz Polícia Rodoviária Federal reduzir patrulhamento nas estradas, fechar unidades e suspender serviços. Na Venezuela, apoiadores do presidente Nicolás Maduro invadem sede do parlamento, controlado pela oposição, e agridem deputados, jornalistas e seguranças. A Venezuela continua suspensa temporariamente do Mercosul, justamente por causa dos problemas internos. 7 suspeitos de praticar estupro coletivo são presos no Rio de Janeiro. Vítima é uma adolescente de 16 anos. Também no Rio, no segundo caso, em menos de 12 horas, estudante de 14 anos é atingida por bala perdida dentro de escola. Filho de 3 anos de jogador do Palmeiras se afoga em piscina e está internado em estado grave. São Paulo anuncia o ex-técnico do Santos, Dorival Júnior, para substituir Rogério Ceni, demitido na segunda-feira. Libertadores. Atlético Mineiro e Palmeiras perdem e precisam vencer em casa por 2 gols de diferença para seguir na competição. E você vai conferir os principais filmes que estreiam hoje nos cinemas brasileiros. Destaque para as produções nacionais e o retorno do Homem-Aranha às telonas. Spanish quiz. You gotta get better at this part of the job. I don't understand. Oh, I'm intimidated. Oh, hey, guys. Our friends are up there. Olá, muito bom dia. Eu sou o Cássio Zeiman, te faço companhia a partir de agora. Hoje é quinta-feira, dia 6 de julho. Seja muito bem-vindo aqui ao SBT Notícias e fique sabendo de tudo que rola no Brasil e também no mundo. E eu começo falando de uma tentativa de assalto a um banco nesta quarta-feira. 5 criminosos invadiram a agência bancária que fica na zona leste de São Paulo. 2 pessoas acabaram baleadas. O repórter Marcelo Bittencourt esteve no local e tem mais informações. A tentativa de assalto aconteceu nessa agência bancária no bairro do Bonfilioli, no Butantã, zona oeste da capital paulista. 5 homens invadiram o local no final do expediente bancário. Um deles estava armado com uma pistola de brinquedo. Ele então conseguiu desarmar uma vigilante. Um outro segurança percebeu a ação e trocou tiros com o bandido. O vigia foi ferido na região do tórax e foi salvo pelo colete balístico. O suspeito foi baleado. Ele permanece internado em um hospital da região. Já os comparsas aproveitaram a confusão para fugir. A Polícia Militar conseguiu prender 2 integrantes da quadrilha. Danilo Souza Cruz e Alexandre Teixeira já tinham várias passagens pela polícia. O restante do grupo permanece foragido. De São Paulo, Marcelo Bittencourt para o SBT Notícias. Uma estudante de 14 anos foi atingida por um tiro nas costas no pátio de um colégio no Rio de Janeiro. Esse é o segundo caso de bala perdida no estado em menos de 12 horas e o terceiro em menos de uma semana. No pátio da escola, no meio da manhã, Samara Gonçalves de Oliveira, de 14 anos, conversava com as amigas quando foi atingida por uma bala nas costas. O colégio fica em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. A menina foi socorrida e não corre risco de morte. A bala ficou alojada no pulmão. O pulmão perfurado e a lesão no tórax muito próxima à coluna vertebral. Poderia ter ficado sem funcionamento das pernas, poderia ter ficado paraplégica. De acordo com a Polícia Militar, não havia operação no momento em que a menina foi baleada, mas traficantes de facções rivais trocavam tiros na região. O repórter Cid Marcos conversou com uma funcionária do colégio que não quis se identificar. A gente nunca pensou que poderia acontecer isso aqui na nossa escola. A gente tem muito cuidado com nossos alunos, depois que eles entram, eles não saem de jeito nenhum, só saem com os pais. Nesta quinta-feira será enterrada Vanessa Vitória de Matos dos Santos. A menina de 10 anos foi baleada dentro de casa na comunidade Boca do Mato, na zona norte do Rio. Ela foi atingida por um tiro na cabeça durante o confronto entre policiais e traficantes no começo da tarde de terça-feira.
O bebê baleado, ainda na barriga da mãe, continua em estado grave. Claudineia dos Santos Melo foi atingida por um tiro na perna na última sexta-feira. Ela estava com 9 meses de gravidez. O disparo feriu os pulmões e a medula do bebê. PMs disseram que saíam da favela do Lixão, na Baixada Fluminense, quando traficantes dispararam. Dentro de casa, da escola ou até mesmo no ventre da mãe. Não existe mais um lugar seguro para uma criança no Rio de Janeiro. E os números são uma prova disso. Só este ano, pelo menos 5 menores morreram vítimas de bala perdida. Para o fundador da ONG Rio de Paz, são necessárias mudanças na política de segurança do Estado para diminuir as mortes. Isso tem que acabar. Essa política de segurança, obcecada com a ideia de prender e matar bandido, está se esquecendo que a missão principal da polícia é a preservação de cidadãos inocentes. O ex-comandante da Polícia Militar defende que a sociedade precisa se mobilizar e pressionar as autoridades. Se uma criança fosse baleada dentro de um apartamento no Leblon, o secretário de Segurança seria exonerado na hora. Por mais que o cenário esteja ruim, e está ruim, ele tem saída. Ele tem saída. E a saída é essa, é vontade de querer mudar, imaginação e plano. E um grupo de turistas estrangeiros foi assaltado em um bairro nobre do Rio de Janeiro nesta quarta-feira. 2 homens foram esfaqueados em uma trilha que leva ao Cristo Redentor, dentro do Parque Lage. 2 casais iam em direção ao Corcovado quando foram surpreendidos pelos ladrões. Um polonês e outro inglês acabaram feridos com golpes de faca. As vítimas foram encaminhadas ao hospital. Um dos turistas chegou a prestar depoimento. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do outro. E a partir de hoje, a Polícia Rodoviária Federal vai diminuir o patrulhamento nas estradas. Unidades já foram fechadas e serviços suspensos. O motivo, a falta de verbas. O movimento de carros não vai diminuir. Já a fiscalização nas rodovias, menos viaturas vão rodar a partir desta quinta-feira. E o patrulhamento não vai ser mais o mesmo. E isso bem nas férias escolares, quando mais pessoas colocam os carros nas estradas pelo país. O pessoal viajando sem segurança nenhuma, mas desprotegidos ainda. E tem mais. Postos da Polícia Rodoviária Federal vão ser desativados. A quantidade ainda vai ser definida depois de um planejamento, de acordo com a necessidade de cada região. E nada de helicópteros para policiamento e resgates. Vão ser suspensos também os serviços de escolta de cargas nas rodovias federais. A Polícia Rodoviária Federal reduziu estas atividades por falta de dinheiro. É que o governo cortou o orçamento em mais de 40%. A PRF alega que precisou readequar os gastos de acordo com a nova realidade financeira. E se não fizesse isso, todo o dinheiro acabaria em setembro. De maneira acertada, com o orçamento que tem, o departamento está procurando adequar, como qualquer família faz, adequar o seu orçamento, gastar conforme o seu orçamento, né? Cortes que podem afetar o volume de apreensões de armas e drogas, como esta em Mato Grosso do Sul. Policiais rodoviários federais encontraram 3 toneladas de maconha escondidas em uma carga de milho nesta quarta-feira em Dourados. Já passamos das 60 toneladas esse ano, aqui é a delegacia de Dourados, mas a questão nível regional, aí nós passamos das 100 toneladas já. Outra polícia, a federal, também passa pelo mesmo problema de falta de verba. Sem dinheiro em caixa, na semana passada, a emissão dos passaportes foi suspensa e, até o momento, sem previsão de normalizar o serviço. É um serviço essencial que não pode parar. Bom, 5h07, agora vamos falar de política aqui no SBT Notícias. Os advogados de Michel Temer entregaram nesta quarta-feira a defesa do presidente na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Temer é acusado de corrupção passiva. A estratégia da defesa é desqualificar a delação do empresário Joesley Batista e também a denúncia do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Os advogados do presidente Michel Temer chegaram à Câmara por volta das 4 horas da tarde, acompanhados de parlamentares da base aliada. A defesa foi entregue ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Rodrigo Pacheco. No documento de 98 páginas, os advogados argumentam que não há provas de que o presidente cometeu crime de corrupção passiva. Eles afirmam também que a gravação do diálogo entre Michel Temer e o dono da JBS, Joesley Batista, é tecnicamente duvidosa e lançam um desafio à Procuradoria-Geral da República. Demonstrem, através de um único indício que seja, mais frágil que seja,
de que o presidente da República teria solicitado algo, recebido algo ou favorecido alguém. A oposição discorda. A gravação é lícita e tecnicamente mais do que suficiente para provar os crimes cometidos pelo presidente da República. Agora, o relator da denúncia na CCJ tem 5 sessões para apresentar o parecer rejeitando ou não a instauração de processo contra Temer. A ideia inicial é que esse parecer seja conhecido na próxima segunda-feira, mas o presidente da comissão pode dar mais tempo ao relator. Se for preciso alongar por mais 1, 2 sessões, assim faremos para garantir a lisura do procedimento na CCJ. Enquanto o Palácio do Planalto se preocupa em responder à denúncia, deputados do PT podem aumentar os problemas de Temer. Eles apresentaram um pedido à PGR para que o presidente seja investigado também por supostamente usar a máquina pública para tentar barrar a denúncia da Procuradoria no Congresso. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, não vai se pronunciar sobre o desafio lançado pelo advogado Antônio Mariz. Mas nesta quarta-feira, Janot pediu ao Supremo que inclua no inquérito contra Temer o depoimento do contador Florisvaldo de Oliveira, que trabalhava para a JBS. O delator afirma que repassou R$1 milhão ao coronel João Batista Lima Filho a pedido de Temer. Janot também quer a abertura de mais de um inquérito para investigar o senador José Serra, do PSDB, que teria recebido R$7 milhões da JBS como Caixa 2 na campanha de 2010. Temer e Serra negam as acusações. E o presidente Michel Temer viaja nesta quinta-feira para a Alemanha, onde vai participar da reunião do G20, o grupo dos 20 países mais ricos do mundo. Na véspera da viagem, Temer reuniu os ministros para cobrar apoio da base aliada contra a denúncia do Procurador-Geral da República. Foi de última hora. Até 15 minutos antes do início, a reunião sequer constava na agenda oficial de Michel Temer. Mesmo assim, 23 ministros atenderam ao chamado. Esta foi a primeira vez que Temer reuniu toda a equipe ministerial desde que a delação da JBS veio a público. Oficialmente, o Planalto disse que na reunião foram tratadas questões de governo, já que o presidente viaja nesta quinta-feira para o encontro do G20 na Alemanha. Mas nos bastidores, o que se diz é que Temer teria convocado a equipe para cobrar que saiam em defesa do governo. Ao longo do dia, Michel Temer recebeu ainda diversos ministros e parlamentares no Palácio do Planalto, entre eles 8 integrantes da comissão que analisa a denúncia de corrupção passiva contra o presidente na Câmara. Para barrar a denúncia no plenário, Michel Temer precisa de pelo menos 172 deputados contrários, do total de 513. E para garantir esse apoio, não poupou os cofres públicos, liberou R$1 bilhão e 800 milhões em emendas parlamentares só no mês de junho, mais de 15 vezes o valor liberado de janeiro a maio deste ano. 5h11 e seguimos falando de política. O presidente Temer tem 10 dias para responder às perguntas feitas por Eduardo Cunha sobre um esquema de corrupção na Caixa Econômica Federal. Eduardo Cunha fez 22 perguntas ao presidente Michel Temer no processo sobre fraudes na liberação de empréstimos do Fundo de Investimentos do FGTS. 3 a mais do que já havia apresentado. Todas foram autorizadas pelo juiz Valisney de Souza, da Justiça Federal do Distrito Federal. Cunha questiona se Michel Temer sabe se as empresas investigadas na ação fizeram doações para campanhas do PMDB, como a de Gabriel Chalita à Prefeitura de São Paulo em 2012, e se estavam vinculadas à liberação de recursos da Caixa. 7 perguntas citam o ministro Moreira Franco. Cunha questiona se Temer foi o responsável pela indicação dele à vice-presidência de fundos e loterias da Caixa e se tem conhecimento de qualquer vantagem indevida solicitada ou recebida por Moreira Franco para a liberação no âmbito do FI-FGTS em qualquer projeto, incluindo Porto Maravilha e também o Porto de Santos. Nos depoimentos em Brasília, os advogados de Eduardo Cunha já mencionaram pagamentos de R$16 milhões ao ministro. As perguntas já foram enviadas a Michel Temer, que terá até 10 dias para se manifestar. O presidente, no entanto, não precisa responder àquelas que julgarem pertinentes ou que o incriminarem. No novo questionário, Cunha acrescentou perguntas e colocou mais detalhes em outras. É neste mesmo processo que, além de Eduardo Cunha, também estão presos o ex-ministro Henrique Eduardo Alves e o doleiro Lúcio Funaro. Henrique Alves, preso em Natal, fez 2 perguntas a Temer. Em uma delas,
alfineta Eduardo Cunha. Questiona se faria sentido um vice-presidente da Caixa enviar uma carta de exoneração a um deputado federal. O episódio é uma referência a Fábio Cleto, indicado por Cunha para o banco, que deixou 3 cartas de demissão assinadas que seriam usadas caso não atendesse às demandas do ex-deputado. O ministro Moreira Franco não quis comentar as perguntas de Eduardo Cunha. Inclusive, essas perguntas de Cunha podem levar a uma nova denúncia contra o presidente Michel Temer. O comentário é de Kennedy Alencar. As perguntas de Eduardo Cunha causaram preocupação no Palácio do Planalto porque miram em mais um ministro do presidente Michel Temer, em mais uma pessoa próxima a ele. O governo faz um esforço para derrubar a primeira denúncia de Rodrigo Janot na Câmara, mas há uma estratégia de fatiamento das acusações. E essas perguntas de Eduardo Cunha indicam que a Procuradoria-Geral da República e o Ministério Público podem reunir mais munição contra o presidente, ou seja, a situação política de Temer vai se complicando para enfrentar esse fatiamento das denúncias. De Brasília, Kennedy Alencar, para o SBT Notícias. Obrigado, Kennedy. E o Conselho de Segurança da ONU discutiu em reunião de emergência nesta quarta-feira o lançamento do míssil balístico intercontinental da Coreia do Norte. O teste aumentou ainda mais a tensão na Península Coreana. Como demonstração de força e em resposta às ameaças, Estados Unidos e Coreia do Sul realizaram um treinamento militar com artilharia pesada. Pela TV estatal da Coreia do Norte, o ditador Kim Jong-un afirmou que nunca vai negociar o programa nuclear e que o lançamento do míssil intercontinental foi, nas palavras dele, um presente para os bastardos americanos, que comemoravam a independência no dia 4 de julho. Antes de embarcar para a Europa, o presidente americano, Donald Trump, demonstrou frustração com a China, país do qual espera receber apoio para conter as ambições nucleares da Coreia do Norte. Nas Nações Unidas, a embaixadora americana Nikki Haley disse que os Estados Unidos não buscam conflito, mas estão prontos para usar todas as opções contra os norte-coreanos, inclusive a militar. E agora mais uma notícia internacional. Uma suspeita de bomba causou pânico no aeroporto de Manchester, na Inglaterra. Centenas de pessoas tiveram que deixar um dos terminais às pressas depois que uma bagagem foi abandonada no local. Horas depois, a polícia britânica descartou qualquer suspeita de terrorismo. A cidade está em alerta máximo desde o atentado que deixou 22 mortos e mais de 100 feridos, logo após um show da cantora Ariana Grande há pouco mais de um mês. 34 pessoas foram detidas em uma operação conjunta contra a máfia italiana na Europa. As prisões contra o grupo mafioso napolitano Camorra aconteceram na Espanha, Itália e Alemanha. As autoridades investigam os crimes de extorsão, lavagem de dinheiro e tráfico de grandes quantidades de drogas, principalmente cocaína e haxixe, para países europeus. O primeiro-ministro do Iraque anunciou a vitória do Exército Nacional na batalha para expulsar o grupo terrorista Estado Islâmico de Mossul. No entanto, mesmo cercados, 300 rebeldes continuam resistindo. Beco por beco, casa por casa, e a retomada simbólica da grande mesquita de Mossul, onde há 3 anos o extremista Abu al-Baghdadi estabeleceu o Estado Islâmico. O prédio sagrado para os muçulmanos foi destruído pelos terroristas. Boa parte de Mossul virou um grande monte de escombros. Ainda há cerca de 300 militantes do Estado Islâmico em uma área de 1 quilômetro quadrado na parte antiga da cidade. Quase nada, perto dos 10 mil que o grupo chegou a ter. Segundo o exército do país, cada 100 metros reconquistados abrem caminho para a fuga de 1.500 pessoas, a maior parte mulheres, crianças e idosos, aqueles sobre os quais há mais desconfiança. Perguntamos onde estão os homens. Elas dizem que estão mortos, mas sabemos que estão lutando com o Estado Islâmico, diz esse major iraquiano. A Batalha de Mossul começou em outubro do ano passado.
O jornalismo do SBT acompanhou os momentos decisivos desse conflito há 3 meses. Presenciamos o custo humano dessa guerra, principalmente para os mais pequenos. O Estado Islâmico levou o pai dele no 3º dia da invasão de Mossul. E ele queria contar essa história pra gente, porque está desesperado atrás do pai dele. E aí ele mostrou pra gente isso aqui. Ele escreveu o nome do pai aqui no braço, para que ele não esqueça. E o grande desafio que será reconstruir a 2ª maior cidade iraquiana. Aqui a cidade está completamente destruída, está sem fornecimento de água, sem fornecimento de energia e a estrutura de Mossul foi totalmente danificada. Não é só a estrutura física. A maioria sunita do Iraque, como o povo de Mossul, é vista por muitos no governo xiita do país como aqueles que ajudaram o Estado Islâmico. O fim da batalha vai expor ainda mais cicatrizes profundas, que podem levar décadas para serem curadas.